Fala pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem. No nosso vídeo de hoje, nosso objetivo será realizar o treinamento de uma rede neural artificial com uma saída categórica, utilizando o TensorFlow. E se você tem acompanhado os nossos vídeos, a sequência dos nossos vídeos, no vídeo anterior nós treinamos uma rede neural artificial, só que com a saída numérica, também utilizando o TensorFlow. Então existem algumas diferençazinhas e espero que nesse vídeo nós possamos explorar todas elas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, treine o algoritmo do YouTube a te entregar mais conteúdos como esse. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e faça um comentário com as suas possíveis dúvidas. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então nós estamos aqui com o Jupyter Lab aberto. Para aqueles que assistiram nosso último vídeo sobre o treinamento de uma rede neural artificial usando o TensorFlow com saída numérica, vocês vão perceber que o código ele é muito parecido, né? Existem algumas diferenças, mas a sua essência ele é bem parecido, né? Então, nós vamos passar aqui esse código, agora então, pensando no treinamento de RNA com saída categórica, e eu vou comentando um pouco essas diferenças que existem. Tá? Então, primeiro aqui, começando nas bibliotecas que nós vamos utilizar. Né? Lembrando, o comando pip install é utilizado para instalar bibliotecas, né? Caso vocês não tenham a biblioteca sklearn, a biblioteca TensorFlow e o matplotlib instalados, vocês precisam executar esse código. Tá? No meu caso, aqui na minha máquina, eu já tenho essas bibliotecas instaladas, então eu não vou fazer a execução desse código. Passando aqui para o próximo bloco, então, nós vamos importar o NumPy. Tá? O NumPy, porque a gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha dos dados, usando uma das funções do NumPy. Pacote Pandas, nós vamos importar para fazer a manipulação de dados também. Matplotlib, porque nós vamos plotar a nossa função de custo. Né? Então, para isso, nós vamos usar o Matplotlib. Da função sklearn, do pacote sklearn, nós vamos importar a função trainTestSplit, utilizada, né, para separar bancos de dados em treinamento e teste. Ainda do sklearn, nós vamos importar a função standardscaler para fazer a padronização dos dados. Do pacote TensorFlow, nós importaremos três funções: sequential e dense, para montar a arquitetura da rede neural artificial, e esse toCategorical, porque como a saída ela vai ser categórica agora, a gente precisa fazer uma transformaçãozinha nos dados da saída. Então aqui eu vou executar esse bloco de código, beleza. Só para a gente entender um pouco melhor, né, a nossa saída. Então, o nosso banco de dados é o Iris, daqui a pouquinho eu vou abrir ele para vocês enxergarem, mas nós teremos três espécies: a Iris setosa, a Iris versicolor e a Iris virginica. Né? Então, posteriormente, quando a gente for criar, nós vamos criar rótulos para essas espécies. A Iris setosa vai ter o rótulo igual a 0, Iris versicolor vai ter o rótulo igual a 1, Iris virginica terá o rótulo igual a 2. Mas aqui, continuando então, vamos passar, vamos continuar. Os nossos dados, né? Eu coloquei ele em um arquivo de texto, tá? Vou deixar na descrição o link para vocês conseguirem baixar esses dados. Eles estão disponíveis na internet, mas eu quis colocar no formato de texto para que vocês, porque provavelmente muitos de vocês, né, quando forem treinar as redes neurais de vocês, vão ter esses dados no formato de texto nos computadores de vocês. Então, para abrir aqui os dados, eu criei um objeto, dados. Nós vamos usar a biblioteca pandas para abrir esse arquivo, né? A função read CSV do pacote da biblioteca pandas. E aqui eu vou passar o path, todo o caminho para o nosso banco de dados, que é o Iris. Lembrando que como a gente passa o path dentro da biblioteca read CSV, na forma de string, então por isso que está aqui entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Então aqui executando. Então está aqui nosso banco de dados, ó, com
comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala e a espécie, né, se é íris setosa, tem íris virginica e íris versicolor. Banco de dados aí bem pequeno, 150 linhas, 5 colunas. Continuando, né, nós falamos que a gente vai criar rótulos, né? Para íris setosa vai ser o rótulo 0, para íris versicolor vai ser o rótulo 1, íris virginica o rótulo 2. É o que nós faremos agora. Tá? Eu vou criar aqui no nosso banco, nos nossos dados, uma coluna chamada saída. Tá? Então aqui dentro do nosso banco, do nosso data frame dados, eu estou criando uma coluna chamada saída. E para criar esses rótulos, eu vou utilizar a função where do pacote NumPy. Então np.where. E aí o que vai acontecer, né? Dentro dos nossos dados, né? Do nosso data frame dados, aqui na coluna iris plant, se isso daqui for igual a íris setosa recebe o índice 0. E aqui a vírgula, coloquei outro npwhere. Dentro dos nossos dados, né, a coluna que contém a espécie, que é o iris plant, se for íris virginica, a gente viu, vai receber o índice 2. Se não for nem íris setosa nem íris virginica, quer dizer que é íris versicolor. Então, nesse caso, recebe o índice 1. Tá? Então, eu coloquei aqui usando o pacote NumPy, a função where, para a gente poder criar essa coluna que é a saída. Então, tá aqui. Vou só mostrar aqui para vocês. Dados, para vocês verem aqui. Agora, antes tinha 5 colunas, né? Agora passou a ter 6. E aqui nós temos a saída. E essa saída com os números, com os rótulos que nós criamos aqui anteriormente. Bom, continuando então, o que nós vamos fazer agora é definir o que nós vamos utilizar como variável de entrada e o que nós vamos utilizar como saída. As nossas entradas, então nós vamos passar aqui as entradas, como são várias, né? Nós vamos passar no formato de lista, então colchetes. Comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. Já a nossa saída, como é uma única saída, né? Então a gente não precisa passar no formato de lista, a gente pode passar como string mesmo. E a nossa saída vai ser aquela coluna com o rótulo que a gente criou, né? Que o nome era saída. Aqui, ó. Então, executando aqui o banco de dados, executando esse bloco de código, quero dizer. Bom, então o que nós faremos agora, né? Nós vamos separar o nosso data frame, criando um data frame para a entrada para as entradas e outro data frame para as saídas. Então, o nosso data frame X vai receber as nossas entradas, então dados aqui entre colchetes entradas, lembrando que essas entradas são as que nós definimos aqui anteriormente. E o nosso data frame com as nossas saídas da rede neural artificial, nós vamos chamar de Y, maiúsculo também. Aqui dados, e aqui nós colocamos a nossa saída. Então, executando aqui esse bloco de código, vou mostrar aqui para vocês. Então, o X maiúsculo, quando a gente executa aqui, ó, nós temos um data frame com as nossas variáveis que são utilizadas na entrada. No caso da saída, no nosso Y, a mesma coisa, só que contém uma única coluna. Beleza. Então, agora nós precisamos dividir o nosso banco de dados, né? Que a gente, para trabalhar com rede neural artificial, a gente separa uma parte do banco de dados para fazer o treinamento da rede neural artificial e outra para verificar a qualidade desse treinamento, que seria a validação. Então, eu vou separar aqui o nosso banco de dados, tanto o X como o Y, em treinamento e teste. Então, xtrain, x_train vai ser utilizado para treinamento, x_test vai ser utilizado para validação. y_train vai ser utilizado no treinamento, só as saídas para o treinamento, y_test, as saídas vão ser utilizadas para a validação. Bom, para fazer essa separação dos dados, né, nós vamos usar a função trainTestSplit. Aqui, como argumentos, né, nós passamos os bancos de dados que serão separados, então x e y, os
dos nossos data frames, que serão separados. Aqui o test size, nós vamos definir o tamanho do nosso banco de dados, do nosso data frame de teste. Né? E vamos passar isso de forma unitária. Né? Então, no caso, nós queremos colocar 20% dos dados para teste e 80% para treinamento. Então, 20% passando em forma unitária seria 0,2. Né? Se fosse 30% dos dados de teste, a gente colocaria aqui 0,3 e assim sucessivamente. Esse random state, vocês não precisam se preocupar com esse argumento aqui, então bem parecido, né, com o que a gente viu no nosso vídeo do passado. Então, executando. O que acontece agora? Né? O nosso banco de dados, as variáveis de entrada, a gente precisa normalizar, a gente precisa padronizar elas. Então, nós vamos utilizar a função standard scaler, que a gente tinha importado lá do pacote sklearn, tá aqui, e nós, então, padronizamos o banco de dados de treinamento aqui e o banco de dados de teste aqui. Então, executando esse bloco de código, mostrando aqui para vocês, ó. Tá, agora, xtrain, aqui, ó, os valores não estão mais em comprimento, né? Eles estão padronizados. E o mesmo para xtest. Tá? Bom, continuando, né? O que nós vamos fazer? E essa etapa ela é diferente, bem diferente do que a gente tinha visto no nosso vídeo para treinamento de uma rede neural artificial com saída numérica. Tá? Porque o que acontece? A nossa saída, nesse caso, ela é categórica. Então a gente precisa mostrar para o programa, para o computador, né, que a nossa saída ela é categórica, porque está como rótulo 0, 1, 2. E nesse caso, então, se a gente não fizer isso, o programa vai entender como numérico e não como categórico. Né? Então a gente vai utilizar aquela função toCategorical do TensorFlow que a gente importou nesse caso. Então, ytrain cat, y_train cat, a gente vai criar esse objeto e nós vamos criar ele então com a função toCategorical, passando como parâmetro os nossos dados, as nossas saídas de treinamento. A mesma coisa para o banco de dados de teste, então y_test_cat, cat de categórico, né? Criei aqui o objeto, vocês poderiam colocar o nome que vocês quisessem, aqui usando a função toCategorical e passando então os nossos dados de teste. Então, executando aqui, vocês vão ver que a estrutura dos nossos dados ela fica diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Porque o que acontece, né? Cada uma das observações, né, como a gente tem 3 espécies, ela passa a ter três categorias. Né? Então, o primeiro aqui seria para a primeira do nosso banco de dados, né, que seria a íris. Vamos dar uma relembrada aqui, em cima que eu deixei, íris setosa. Tá? Íris setosa, segunda íris versicolor e terceira íris virginica. Então, dentro desse array, quando eu tiver um na primeira posição aqui da lista, eu estou falando que eu tenho íris setosa. Quando tiver um na segunda, sendo íris setosa, não é íris versicolor nem íris virginica, então elas ficam com valor 0. Quando for íris versicolor, então fica aqui com 0 na primeira posição, né, que seria da íris setosa, e fica aqui com valor 0 na posição 3, que seria da outra espécie, e assim sucessivamente. Então a gente sempre vai ter o valor 1 em uma das 3 posições, tá? Em somente uma das 3 posições. E isso vai acontecer para todo o nosso banco de dados. Tá? Isso é para mostrar aqui qual é a espécie, né? E aqui agora trabalhando com dado categórico, então. Bom, então vamos lá, né? Nós terminamos aqui os nossos dados. Então a gente vai agora construir a nossa arquitetura da rede neural artificial. Então vamos criar aqui um modelo, usando a função sequencial, quer dizer que as camadas da rede neural artificial que nós vamos colocar, elas vão estar sequenciais, uma após a outra. Então vou criar uma camada do tipo dense, que ela é toda interconectada.
com 64 neurônios na camada de entrada. O input shape, o tamanho da nossa entrada, né, é igual a 4. Por que igual a 4? Porque as nossas entradas têm 4 variáveis. Vamos lembrar aqui, né? Vou colocar aqui para cima para vocês lembrarem. Comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. Então, 4 variáveis. Vamos continuar aqui. Beleza. E a função de ativação, vamos utilizar a função ReLU, que é o Rectified Linear. E se você tiver algum tipo de dúvida acerca das funções de ativação, vou deixar o link aqui no card para você visualizar com mais detalhamento e mais embasamento. Posteriormente, eu vou criar uma outra camada do tipo dense, né, totalmente conectada, com 32 neurônios agora, tá? Diferente da primeira, que eu tinha 64. E a ativação também vai ser por meio da função Rectified Linear, ReLU. E nesse caso, diferente da primeira camada que nós criamos, nós não precisamos colocar o input shape. Né? Por que nós não precisamos? Porque como a gente já criou uma camada aqui anteriormente, nessa segunda camada aqui, ele já entende qual é o tamanho das entradas aqui, o tamanho que essa camada aqui vai receber anteriormente. Então não é necessário colocar um input shape. Tá? A gente só coloca o input shape na primeira camada dele. Continuando, depois eu vou criar uma outra camada do tipo dense. E essa vai ser a nossa saída. Né? A nossa saída, o que acontece? Né? Vamos lembrar que nós estamos trabalhando com variável categórica. Né? Então, a nossa saída sendo categórica, eu preciso de um neurônio para cada categoria. Né? E não um neurônio para cada variável. Então, a variável é uma só, é espécie. Mas nós temos 3 espécies. Né? Então, são 3 categorias. Então, 3 neurônios. Essa é uma das diferenças, né, quando a gente está trabalhando com variável numérica. Né? Se fosse uma única se fosse a variável numérica, seria um único neurônio. Né? Aqui no caso, como é variável categórica, cada classe representa um neurônio. Nós temos 3 classes, são 3 espécies, então 3 neurônios. Uma outra diferença, né, para quem viu o nosso vídeo do passado, sobre treinamento de redes neurais usando com a saída numérica, né? Quando a gente pensa em saída categórica, a nossa função de ativação ela precisa ser adequada para variáveis categóricas. E no nosso caso aqui, nós usamos aqui a função de ativação, a softmax. Fazendo isso, então nós temos a arquitetura do nosso modelo, então vamos compilar ele. Nós vamos utilizar o otimizador o Adam para fazer para otimizar o treinamento da rede, né? A gente já falou no vídeo passado, né? Nós vamos entrar em muitos detalhes nesse curso aqui sobre o otimizador, por se tratar de um curso introdutório, mas vocês treinando as redes neurais de vocês podem utilizar o Adam também, quando for com essa natureza. A função de custo, aqui nós temos uma outra diferença, né, em relação a nosso vídeo sobre treinamento de redes neurais artificiais com saída numérica, tá? E a função de custo ela precisa ser adequada aos dados que ela está avaliando. Como nós temos entrada, quando a nossa saída aqui ela é numérica, nós precisamos de uma função de custo que trabalhe, que seja adequada para dados categóricos. Tá? Desculpem, eu disse até que seria que a nossa saída é numérica, né? Como nós estamos trabalhando com saída categórica, nossa função de custo precisa ser adequada para avaliar dados categóricos. Nós utilizamos então aqui essa função, que é a Categorical Cross Entropy. E uma outra métrica que a gente utilizou aqui para poder fazer a avaliação do modelo foi a acurácia. Se vocês tiverem dúvidas sobre essas funções, eu vou deixar o link aqui no card. Vocês vão poder entender com maior detalhamento. Bom, então, executando esse bloco de código, tem aqui um worm, mas a gente não precisa preocupar com ele. Vamos agora passar então para o treinamento da rede neural artificial. Então nós criamos aqui um objeto, history, que vai receber o histórico do treinamento. Um model, que é a nossa arquitetura de rede neural artificial, ponto .fit, ela vai ser ajustada, então, né, vai ajustar todos os pesos para essa rede neural artificial. Os nossos dados aqui, dados de treinamento,
as entradas xtrain, e agora o y não é ytrain, é ytrain cat. Né? Por quê? Porque a gente precisa como a gente está trabalhando com variável categórica, a gente então criou o banco de dados com as variáveis, com aquela transformação, né, utilizada para variáveis categóricas. O número de ciclos de treinamento de épocas igual a 50. Batch size, esse argumento a gente não precisa preocupar com ele aqui. Se verbos igual a zero, né, quer dizer que as informações para cada um dos ciclos de treinamento não vai ser mostrada aqui no nosso na nossa tela. E o banco de dados de validação, xtest e o ytest-cat. Então, executando aqui. Né? Vou pausar o vídeo, quando acabar o treinamento, a gente volta. Bom, pessoal, o treinamento ele foi finalizado, tá? Então, agora nós podemos plotar a nossa função de custo. Nós vamos usar a biblioteca matplotlib para fazer isso, né? Então, nós vamos aqui usar o código, a primeira linha aqui para definir o tamanho da figura, as duas próximas linhas, né, para mostrar os dados, o que, que a gente vai plotar, né? A gente vai plotar o histórico, e aí aqui o loss, depois nomeando aqui os labels, né, nosso eixo X e o eixo Y, o título do gráfico, legenda e por aí vai. Então, executando. Vou diminuir aqui só um pouquinho o zoom agora, nesse momento, só para caber tudo dentro da nossa imagem. Pronto. Né? Então, o que acontece? Né? A gente viu que com 50 épocas houve a estabilização, né, da nossa função de custo, ou da função de perda. Inclusive, ó, isso é interessante, né? O loss na validação ficou mais baixo que o loss no treinamento. Né? Isso é extremamente interessante, quer dizer que a nossa rede neural artificial ela aprendeu muito bem sobre os dados que foram apresentados para ela. Vou voltar aqui o zoom para 200% para a gente continuar. Para a gente avaliar a rede neural artificial, então, essa linha aqui de baixo, model.evaluate, né? Então eu passo o banco de dados de validação, tá? Para poder fazer essa avaliação. Eu vou pedir aqui para imprimir a acurácia. Né? A acurácia do banco de validação foi igual a 1, né? Quer dizer que ela acertou todas as categorias para todas as espécies no banco de dados de validação, né? Resultado extremamente interessante. Né? Se esse resultado da acurácia fosse para o treinamento, a gente poderia, inclusive, até ficar preocupado. Né? Mas poderia ser poderia estar havendo o overfit. E agora que a gente criou esse modelo, né, agora com todos aqueles pesos ajustados, né, que é a nossa rede neural artificial, o nosso modelo, a gente pode salvar essa rede neural treinada. Vou chamar ela aqui de modelo underline iris, H5. Então, executando aqui esse bloco de código. Lembrando que, né, como eu não passei aqui o path completo, o caminho completo onde eu quero salvar, só dei o nome, né, essa rede neural artificial ela foi salva no mesmo local dentro do computador onde nós temos o nosso arquivo, nesse caso aqui IPYND, né, que é o RNA underline RNA underline saída underline categórica, e o meu aqui tem um ainda. A nossa rede neural artificial, o modelo com essa rede neural artificial foi salvo na mesma pasta que esse arquivo aqui do Jupyter Lab que nós estamos trabalhando. Depois, se eu quiser importar essa rede neural, né, o modelo underline iris que nós nomeamos, para fazer previsões utilizando essa rede neural com outros dados, né, nós podemos usar isso daqui. Ó. Vamos importar a função load model do TensorFlow, então, que seria esse comando,
E aí que eu vou criar uma variável, um objeto então, que eu vou chamar de modelo carregado, usando a função loadModel, e vou chamar esse modelo aqui. Lembrando que eu não precisei passar o caminho completo aqui, porque, lembrando, a nossa rede neural artificial ela foi salva na mesma pasta onde contém esse arquivo aqui do Jupyter Notebook que nós estamos trabalhando. Se fosse pastas diferentes, eu teria que passar aqui todo o caminho, todo o path, para poder localizar essa rede neural artificial. Beleza? Então, executando aqui. Então, o modelo foi carregado com sucesso. Né? Agora, nós poderíamos utilizar esse modelo que foi carregado em outros conjuntos de dados. Bom, pessoal, então o que nós tínhamos hoje era isso. Tá? Espero que todos os passos para o treinamento da rede neural artificial tenham ficado nítidos para vocês. Caso tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer muito grande interagir com vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo como vocês podem ter acesso gratuito, tá, aos dados que foram utilizados no treinamento da nossa rede neural artificial, também o código que foi utilizado, para que vocês também possam utilizar nas máquinas de vocês. Então, agradeço muito por terem acompanhado o vídeo até aqui e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais!